Oi, hoje eu vou ler uma parte do livro da Lisa Bever, O Despertar da Leoa. Eu vou ler o capítulo todo para entrar no contexto que eu quero falar. Diz assim: O Divino Feminino. Ao escrever este livro, por acaso observei na Amazon que havia 2 outros títulos sendo exibidos ao lado de um dos meus livros anteriores. Como sugestões de leitura, ambos eram de autoria de defensoras da teologia do divino feminino, uma crença de deidades femininas ou no fato de toda mulher tem uma deusa no seu interior. Ouvir Deus sussurrar: compre o livro da direita e o da esquerda ao seu, e descubra como perdemos as vozes dessas mulheres. Ao virar as páginas e ler as anotações e perguntas, o que vi foi angústia e sofrimento. Eram 2 mulheres poderosas e influentes, que foram profundamente feridas e decepcionadas pela igreja. Tive vontade de chorar por termos perdido o brilhantismo dessas mulheres. Porque elas sentiam que não tinham escolha, exceto erguer uma adoração a algum tipo de deusa fora da casa de Deus? Será que as perguntas delas eram tão afiadas que desafiaram o modo como as coisas funcionam? Será que a inteligência delas era tão brilhante que elas intimidaram os líderes da igreja? Será que as vozes delas foram silenciadas na igreja por causa de uma definição exagerada de submissão ou de uma representação diminuída da redenção? Não tenho dúvidas de que essas mulheres assustaram tanto homens quanto mulheres com suas perguntas. Talvez você nunca tenha experimentado a busca e a decepção que elas sofreram, mas sem dúvida passei por isso. Sei que não estou sozinha. Recebo cartas, e-mails e perguntas que repelem o tema. Diga-me novamente, por que eu tenho valor como filha do Altíssimo? A seguir está um trecho notável do livro Soul Moke Kindi, The Dance of the Saint Daughter, A Dança da Filha Desidente. Com suas próprias palavras, ela abre uma janela pela qual podemos observar uma experiência comum às filhas da igreja evangélica. A mulher foi a primeira a pecar e a segunda a ser criada. Ele disse. Então, ele continuou falando sobre Eva, acerca de como ela foi criada em benefício do homem, sobre como ela foi indigna porque desobedeceu a Deus e ofereceu a Adão o fruto proibido. Meu coração desabou. Se eu pudesse colocar os sentimentos em palavras, eu teria dito: Deus, por que você pode fazer isso? Em seguida, a autora compartilha como ela teve dificuldade em conciliar sua percepção de Deus com esse ponto de vista da igreja. Eu concordo. Deus nunca faria uma generalização tão abrangente e desesperadora sobre nenhuma de nós, homem ou mulher. Se dissermos que as mulheres não deveriam ter oportunidade de liderança, porque Eva e suas filhas são facilmente enganadas, então precisamos bater a porta na cara de Adão e de seus filhos.
Adão pecou conscientemente e traiu a confiança de Deus. O contraste entre a infração de Adão e a de Eva poderia ser assemelhada à diferença entre um crime passional e um assassinato premeditado. Eva foi apanhada de surpresa. Adão sabia muito bem o que pesava na balança. Se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas, se você peca de modo consciente, a história é outra. Romanos 2,12, a mensagem. Que tipo de mundo religioso... Agora eu vou entrar a parte que me chamou a atenção. Estava contextualizando. Que tipo de mundo religioso criamos para nós mesmos quando aquelas que são investigadoras inteligentes da verdade não podem encontrar respostas dentro de nossos portões? Se não assumirmos a nossa responsabilidade e encontrarmos algumas respostas, o que acontecerá com as nossas filhas se elas ousarem fazer essas perguntas? E que Deus ajude os homens se continuarmos nesse caminho. Os homens não crescem saudáveis e fortes por meio do silêncio das mulheres. Ao contrário, os homens ficam mais fortes com o acréscimo de nossas vozes, porque o desafio da pergunta de uma filha serve para elevá-los mais alto, o que nos torna mais livres. A perspectiva das mulheres modera e refina os homens, exatamente na medida em que eles criam um ambiente para as mulheres florescerem. O que me chamou a atenção nesse vídeo, nessa leitura, foi: nos últimos anos dá para perceber que alguns homens, eles deixaram esse papel de assumir como chefes de família, de pegar as rédeas e assumir as responsabilidades como tal. Eu não sei o porquê isso, né? Mas veio aí as mulheres terem que criar os seus filhos sozinhas, tomar a casa, cuidar das finanças, cuidar de tudo, e elas ficaram sobrecarregadas. E nisso criaram filhas e filhas revoltadas, querendo saber, por que tudo somos nós que temos que resolver? E eu vejo isso, Deus mudando essa história hoje. Hoje nós, as mulheres, elas estão voltando a ter voz, porque antes tinha coisas que não podíamos falar. Antes, em algumas igrejas mais conservadoras, não se via pastoras, não se via ministras da palavra. E tinha muitas mulheres que tinham sonhos de ensinar a palavra, de até mesmo pregar. Não por glória, mas por amar verdadeiramente ao Senhor. E foram silenciadas. E outras vozes tomaram esse lugar. E aí entrou o feminismo, vamos dizer, em algumas esferas deturpado, né? Que não é o feminismo verdadeiro ao qual nós acreditamos. E é isso. E hoje o Senhor, Ele está nos convidando para nós, mulheres, nos posicionarmos, tanto as mais novas quanto as mais experientes, né? A falar do amor de Deus e nos posicionarmos, não sermos mulheres acovardadas, seja na oração, seja na palavra, seja na profetisa, seja em nossos lares, e nos posicionarmos, não querer tomar o bastão dos nossos maridos, não rebaixar a autoridade deles, mas dar suporte para que eles vá à luta, que eles representem como chefes de família, e que nós ficamos na retaguarda como mulheres valentes, guerreiras, com a autoridade que Deus nos deu como filhas amadas
e queridas, eu vim de um tempo que a gente não tinha referência, mas agora dá pra ver as referências surgindo e mulheres nos ensinando como é ser filha. E tem uma parte nesse livro que diz que a Lisa, ela pergunta: Deus, como a gente não vê referência de mulheres líder? E o Senhor revelou para ela: Lisa, é porque eu estou criando, eu estou construindo uma história para as mulheres desse tempo. E é muito lindo. E o Senhor está nos convocando, as mulheres dessa hora, a nos erguer a nossa cabeça, porque Ele está escrevendo uma história que não está ainda, de líderes, mulheres que se posicionam, mulheres que abrem a boca e vão avante e são uma referência de Deus na Terra. Eu não estou falando de status, não estou falando a fama, mas eu estou falando de posicionamento como filhas, filhas que não se corrompem com o sistema, filhas que verdadeiramente amam a Deus, filhas que não competem com outras mulheres, filhas que amam umas às outras, filhas que seguram as mãos umas às outras e vai adiante, filhas que não rebaixam os homens, mas filhas que dão aval para que os homens possam ser quem o Senhor chamou eles para serem. Filhas que não sujam seus lares, expondo seus maridos, expondo seus filhos, mas filhas que ajudem os seus maridos a buscar o Senhor e que os fortaleçam em oração, os fortalecem em conselhos. E essas novas meninas, moças que estão vindo, elas vão chegar em um terreno preparado que elas possam voar e alcançar lugares maiores em Deus. Nós somos a geração de filhas, de leoas que o Senhor tem levantado para essa hora. Um beijo, um forte abraço. Fique com Deus, Daiane Paixão. Até o próximo episódio. Tchau!